Muito boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, Flamengo 1. Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Conosco o professor Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Léo. Sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E, Léo, duas partidas que o Ceará não era favorito, sai atrás do placar. Uma consegue vencer fora de casa diante do Cruzeiro e essa busca o empate. Com o reflexo é da força do elenco, da estratégia montada que você fez para esse confronto, esses dois resultados. E, principalmente, não acabou a sequência, né? Pesada, vai enfrentar o Palmeiras ainda. Como é que está essa questão desses 3 jogos em que, dos 9 pontos disputados, já conseguiu fazer 4? Bom, realmente uma sequência muito pesada, mas eu pontuei muito com os jogadores, principalmente no jogo lá do Cruzeiro, que a gente passou por um momento ali que os resultados não vieram, mas que a nossa equipe, durante toda a temporada, independente do adversário, a gente sempre conseguiu fazer um jogo consistente. Às vezes você não consegue vencer todas as partidas, né? O nível de enfrentamento é muito parecido, né? As equipes são muito organizadas, muito estruturadas, com um orçamento muito maior que o nosso, mas a gente, na base da organização, da vontade, também com boa qualidade de muitos atletas nossos e principalmente com o apoio e a confiança do nosso torcedor, que mais uma vez, né, demonstrou aí o amor, a paixão pelo clube e compareceu em peso, nos dá força, né, para fazer esses grandes jogos. É claro que da minha parte entra as estratégias, né, do ponto de vista tático, motivacional, mas a execução parte dos atletas. Então lá contra o Cruzeiro foi uma estratégia, hoje foi outra, apesar que no primeiro tempo a gente não conseguiu neutralizar bem o Flamengo, uma equipe muito forte, com muitas variações de jogadas, e a gente teve bastante dificuldade, mas conseguimos fazer bem a leitura do jogo, fizemos as correções devidas no intervalo, os atletas que entraram muito bem, e a gente conseguiu equilibrar o jogo e buscar o empate. Por pouco a gente não conseguiu virar, mas o Ceará se mostrou aí mais uma vez que é uma equipe que não veio a passeio na competição, veio para fazer uma competição forte, né? E a gente espera continuar assim até o final. Léo, aqui à sua esquerda, Léo. Boa noite. Léo, já foi falado pelo treinador que esteve aqui do Flamengo, e você também agora confirma, né, que o Ceará não teve um bom primeiro tempo. No segundo tempo foi o Flamengo que não teve um bom segundo tempo. E o Ceará conseguiu buscar esse empate e por pouco não sai com a vitória, porque o Mugni também colocou uma bola na trave, né? Seria aquela história da lei do ex, né? E ele acabou dando o passe na cobrança do escanteio. Mas eu queria saber de ti, o que é que você conversou ali no intervalo? Qual foi a mudança pontual que você fez para que o Ceará voltasse diferente? E se você puder falar também sobre a saída do Richardson, né? Ele saiu chorando ali, abraçado por alguns companheiros de trabalho. O que é que aconteceu, na verdade, com ele? Bom, às vezes depende da conotação que você quer passar. Às vezes, de repente, você vai julgar, como você pontuou, que o Ceará foi mal no primeiro tempo e o Flamengo foi mal no segundo. Na verdade, eu acho que foi o contrário. Eu acho que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, dentro das dinâmicas de jogo. A gente não conseguiu marcar, uma equipe altamente qualificada, que veio completíssima contra a gente, e já com os reforços que chegaram agora. Então, assim, foi muito difícil marcar o Flamengo. Eles entravam pelo lado esquerdo, lado direito, a Arrascaeta dispensa comentários ali por dentro. Então, a gente teve muita dificuldade de achar o ponto de marcação. Nos momentos que a gente conseguiu encaixar, a gente realizou boas transições, tivemos ali umas 2, 3 ali que poderia ter feito gol. Então, acho que foi muito mérito do Flamengo. Não que o Ceará foi mal no primeiro tempo, porque é o grau de dificuldade mesmo. Segundo tempo, a gente fez alguns ajustes de posicionamento, a gente saiu dos 3 volantes e voltou para a plataforma que a gente usa muito, o Mugni mais próximo do Pedro Raul, né? O Ailon fazendo aquela função de quarto homem ali, ele, o Galeano, agrupando um pouquinho mais as linhas, e a gente passou a ficar mais próximo para pressionar o Flamengo, que a gente ficou um pouco espaçado no primeiro tempo, mesmo com 3 volantes. Então o Flamengo, com a sua qualidade, a gente tinha que tentar diminuir o máximo possível os espaços, e com isso a gente foi conseguindo adiantar um pouco as nossas linhas de marcação, e aí a gente tirou
eles do conforto. E aí a gente conseguiu crescer no jogo, marcando bem, quase que eles não chegaram na nossa meta. Começamos a criar boas situações de gols, né? Até que a gente fez o gol numa jogada de bola parada, que é uma jogada muito forte nossa, mais uma vez. E por pouco não conseguimos a virada. Então eu fico feliz pela performance, mas foi um grande jogo, um jogo de alternâncias, né? Eu fico feliz da gente, né, o Ceará conseguindo fazer frente a Cruzeiro, a Flamengo, e a gente espera que possa continuar assim. O Richarlison, ele sentiu ali um desconforto, pediu para sair, espero que não seja nada grave, que não tenha se lesionado. Ele vai passar para uma avaliação amanhã, e vamos torcer para que não seja nada grave. Boa noite, Léo. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Você fez a mudança de plataforma para um 4-1-4-1. Em alguns momentos, um 5-4-1. Em outros momentos, um 6-3-1. Baixando os 2 pontas, laterais, zagueiros e os 3 volantes à frente, só com o Pedro Raul na frente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu nível de satisfação com a intensidade dos 3 volantes. Contra o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro pegava, os volantes já iam morder o homem da bola para não dar tempo deles pensarem. E hoje o Léo Pereira teve tempo a ponto do Plata fazer o gato em cima do Bahia e criar a jogada por mérito do Flamengo também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu nível de satisfação com a pressão do homem da bola. Bom, eu já pontuei isso para vocês, que a gente tem uma plataforma que a gente tem utilizado mais e a gente tinha que buscar algumas variações, né? E contra o Cruzeiro a gente fez essa modificação com os 3 volantes e funcionou muito bem. Hoje já não encaixou tão bem no primeiro tempo, né? Porque a gente enfrentou o Flamengo, que é uma equipe que joga junto há muitos anos, diferente do Cruzeiro, que está com um bom trabalho do Leonardo Jardim, mas uma equipe que também foi bem reformulada. O Flamengo não, uma base de equipe que já joga há anos, então eles têm movimentos ali que conseguem sair, desvencilhar da marcação. Então, tive o entendimento, junto com a nossa comissão técnica, de que deveria mudar no intervalo, porque essa plataforma não estava sendo a melhor opção para esse tipo de partida, né? Então, a gente modificou. Então, leitura de jogo ali que a gente tem que ser rápido. Às vezes você consegue modificar sem trocar peças, às vezes você modifica trocando peças, hoje se fez necessário, né, de modificar mudando peças, mas dentro do jogo a gente vai mudando um pouco as funções dos atletas, né? O Richarlison no primeiro tempo e lá contra o Cruzeiro ele fez o primeiro volante ali, fazendo a cobertura dos 2 lados. Já no segundo tempo ele baixou um pouco junto com o Diego e passou a fazer lado a lado, e quem vinha fechar o meio eram os 2 meia-pontas, né, digamos assim, que é o Ailon e o Galeano. Então a gente conseguiu povoar um pouquinho mais o meio e tinha saída, tinha mais um jogador junto com o Pedro Raul. Ele não ficou sozinho para fazer essa transição. Boa noite, Condé. É Dinardo Souza, da Rede Multi e TV União. Assim que saiu a escalação, a gente percebeu que o Marlon voltou ao time titular. Qual foi o critério que você utilizou para deixar o Marcos Vitor no banco, já que ele fez uma grande partida contra o Cruzeiro? E voltando à partida, durante o intervalo, você voltou que o Richarlison estava amarelado, mas mesmo assim você manteve ele no time e fez outras substituições. Obrigado. Bom, o Marlon é o titular da equipe, né? A gente deu oportunidade no jogo lá pro Marcos Vitor, foi muito bem, assim como também o Lucas Lima teve uma oportunidade de iniciar de titular contra o Internacional, e daqui a pouco a gente espera oportunizar para outros atletas também, né? Agora, é claro que a titularidade ela vai ser mantida a partir de performance, né? O Marlon também fez grandes jogos aqui ao longo da temporada. Naturalmente, o jogador que joga mais está mais propenso a errar um pouco mais e acaba uma cobrança mais exagerada em cima de determinado, principalmente quando perde de um ou outro atleta. Mas todos estão acertando e errando. Eu acho que estão mais acertando do que errando, né? O Richarlison ele estava amarelado, mas como eu tinha pretensão de jogar com 2 volantes mais posicionado lado a lado, ele tem uma característica maior de fazer, ele já fez essa função mais vezes que o Lourenço, mas a competição vai passando e as oportunidades vão aparecer para todos.
E daqui a pouco, se a gente entender que tem que mudar uma outra peça, a gente, em momento algum, eu me furtei de fazer nenhum tipo de mudança quando eu senti necessário de fazer. Boa noite, Léo Condé. Evaldo Alisson, da Rádio Expresso. O Ceará, nos últimos 6 gols que sofreu, né, 4 foram pelo lado esquerdo. Né? O outro, diante do Mirassol, foi um bate-rebate da zaga, sobrou para o atacante. E o outro, contra o Cruzeiro, foi um passe ali do Bruno Ferreira. Mas eu queria fazer essa observação, né, e saber se você tem observado, né, se você tem analisado, né, esses gols que o Ceará tem sofrido pelo lado esquerdo. E outro detalhe, um pouco diferente, mas o Pedro Raul, ele tem sido importante marcando os seus gols, mas deu para perceber também ele ajudando ali, orientando os volantes, a defesa, né, correndo, apoiando na parte defensiva. O que esse jogador tem sido importante para você nessa temporada? Bom, em relação ao Pedro Raul, ele realmente é um jogador que vem sendo muito útil para a gente ao longo da temporada, não só com os gols, mas também com a sua participação. Ficou um tempinho sem marcar gol, aí já começa a ter um questionamento aqui, outro ali, mas é um jogador que tem lutado muito, brigado muito com os adversários e às vezes acaba gerando espaço também para os demais companheiros chegar em condições de marcar, né? Então é sempre importante, às vezes quando o gol não sair, mas lutar, brigar. Esse é o espírito da nossa equipe, de todos, né? O torcedor, por que o torcedor vem? Ele vem também por causa... Ele não tem um treinador muito midiático que fica aqui contando história, não é o meu perfil. Ele vem porque o time é organizado, o time compete, o time luta, o time ganha, conquista. Então o torcedor ele está vendo essa entrega não só do Pedro Raul, como de todos os jogadores. A questão do lado esquerdo, a gente, né, tenta assim, sempre ajustar e equilibrar, mas eu vejo sim uma equipe que tem sofrido gols, mas que a maioria dos gols nossos sai também pelo lado esquerdo. Então é o lado que a gente agride mais o adversário, onde a gente tem maiores combinações e acaba em alguns momentos os jogadores ficando um pouco mais desgastados, um pouco expostos. Hoje a gente realmente cometeu um erro de posicionamento ali, que é ajustável, mas também entrou a capacidade do Flamengo de triangular e atacar a última linha, e também o jogador com a expertise do Arrascaeta de pisar na área. Condé, boa noite. Samuel Boa Conrado, noite. da Rádio Verdinha, de Jogada, do Sistema Verdes Mares. Queria saber de você, já projetando a partida contra o Palmeiras, né? As dificuldades que o Vozão vai ter para este jogo. A gente viu na partida hoje contra o Flamengo, o Dieguinho e também o Matheus Bahia. Já teve a pergunta aqui sobre o Richardson, mas esses dois jogadores também saíram ali de maca, né? Por exemplo, o Dieguinho, não sei se foi por questão de lesão, queria que você explicasse. E também essa semana de preparação para enfrentar o Flamengo, né? Ou enfrentar o Palmeiras. Será que vem de 4 pontos somados de 6 disputados com 2 equipes que estão na parte de cima da tabela? Uma sequência até que positiva para o Ceará também. Você avalia desse jeito? Não, sem dúvida. Eu acho que a dificuldade é a mesma que a gente teve contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. São equipes com o maior investimento do país, da América do Sul, né? Conseguindo fazer frente como foi agora há pouco no Mundial, fazendo frente às grandes equipes do futebol mundial, né? Então a gente realmente está conseguindo fazer jogos parelhos com eles, né? O ganhar ou perder é do jogo, e a nossa expectativa é de fazer mais um grande jogo contra o Palmeiras lá, né? Além da dificuldade da equipe, que é muito forte, muito bem treinada, tem também a dificuldade do gramado, né? Um dos poucos gramados aí de grama sintética, acaba de uma certa forma modificando um pouco, né, a velocidade da bola, o kick, uma série de situações, mas a gente tem que se adaptar o quanto antes. O desgaste nos jogos, né, é muito grande, é uma equipe que deixa tudo dentro de campo, a nossa equipe, os jogadores se entregam muito, vai no limite, então não foi por questão de lesão, o Dieguinho Bahia, foi por cansaço mesmo, e a gente procurar fazer aí uma boa semana de trabalho para chegar forte nesse compromisso difícil. Léo, Júnior Marquezine, Rádio Cidade. Léo, por enquanto, o único reforço do Ceará nessa janela aberta, anunciado de forma oficial pela diretoria, o Vina. O que é que já passaram para você, departamento físico, quando é que você pode contar, a partir de quanto você pode contar com o meio atacante Vina? Bom, uma grande contratação, né? Eu falei que iria comentar a partir do momento que tivesse oficializado. A gente fica muito feliz, um jogador que tem uma qualidade técnica extraordinária, uma identificação muito grande com o clube, né? Ele acabou de chegar, fez 2 atividades, ainda essa semana vai passar por um processo, né, de uma série de avaliações,
Vamos ter o máximo de cuidado possível, como a gente tem com todos os jogadores, e vocês acompanham, né? O Richardson mesmo fez uma cirurgia, a gente teve o máximo de cuidado de preparar ele para lançar ele quando ele estivesse totalmente apto, o Rafael Ramos. Então, assim, o Vina ficou um bom tempo sem jogar uma partida oficial, quase 2 meses. Então, a gente vai procurar fazer uma boa preparação com ele. É claro que a ansiedade do torcedor é grande, dele também e nossa também, que a gente vai querer um jogador dessa envergadura e dessa qualidade o quanto antes, mas sempre com muito cuidado para não antecipar, pular etapas e de repente ele entrar, machucar e a gente ter que fazer todo o processo de novo. Então, a gente espera ser assertivo, o departamento de físico, de fisiologia, quando ele vir para o campo também, a gente fazer alguns jogos treinos, a gente faz muito com o pessoal da base, para deixar ele na ponta dos cascos para ele jogar o quanto antes. Não tem assim, uma data específica, né? Mas a gente espera o quanto antes contar com ele. Quando a gente tiver essa percepção, naturalmente nós vamos transmitir para vocês da imprensa. Condé, tudo bem? Aqui atrás, ó, Pedro Pinheiro da Band. Você já deu a sua visão da partida de hoje e o técnico Felipe Luiz, antes de você estar aqui na sala de imprensa, falou que para eles foi um gosto amargo, um empate amargo. Acho que para o Ceará foi uma situação reversa. E eu queria saber da sua opinião sobre a sua satisfação do resultado, principalmente hoje. A gente sempre entra com o objetivo de vencer os jogos, independente do adversário, principalmente jogando em casa. Então a gente ficou com aquele gostinho de que queria ter vencido, mas se tratando da equipe com a qualidade do Flamengo, ter saído na frente, a postura nossa no segundo tempo, né, de buscar, né, novamente saímos atrás do placar e tivemos a capacidade de buscar o empate, por pouco não viramos o jogo, então assim, a gente sai satisfeito com a performance, com a capacidade da equipe de superação, né, e muito em razão também do apoio do nosso torcedor, mas é claro que a gente quer sempre vencer, né? Esse é o nosso lema, a gente sempre vai buscar em todos os jogos, mas principalmente em casa a gente quer dar alegria para o nosso torcedor. Condé, aqui, tudo bem? Pergunta para além do jogo, né? Saiu até uma matéria recente falando sobre que você era o técnico da Série A, o terceiro mais longevo, né? O Abel, o Rogério e você na sequência, né? E diante de uma situação assim, muito louca, que o futebol brasileiro tem mudança de técnico a toda rodada, praticamente, queria que você pudesse falar dessa continuidade, né? Dessa sequência, mais de um ano à frente do Ceará. E também você disse assim, eu não sou um técnico midiático, né? Como outros. Mas você é muito bem quisto pelo torcedor, né? Tem aquele carinho, aquela questão. Como é que você se sente diante do torcedor que abraça você, que acredita no trabalho? A gente pôde observar no jogo, né, em outros momentos, quando você toma um gol... Claro, todo mundo sabe a qualidade do Flamengo, mas quando toma um gol diante de um adversário, estádio lotado, às vezes a pressão vem da torcida, né? É uma pressão negativa, mas hoje foi diferente, né? E eu não via em nenhum momento o torcedor cobrando de você, muda o time, faz uma substituição dessa forma. Queria que você pudesse falar sobre esse cenário, o carinho do torcedor e também a continuidade no comando do Ceará. Bom, feliz, né, assim, por esse tempo à frente. Ao mesmo tempo, assim, a gente fica triste porque é da nossa cultura aqui essa mudança exagerada, né, de treinadores. Você tem que ganhar para você se sustentar no cargo, né? O Abel está há muito tempo porque está conquistando, né? O Rogério conseguiu levar o Bahia para Libertadores, né? E a gente está aqui também em razão dos bons resultados que a gente, desde quando a gente chegou, a conquista do acesso, o título estadual, caminhando na Copa do Nordeste, iniciando bem aí, quase fechando esse primeiro turno de brasileiro bem. Mas assim, eu às vezes de repente até usei o termo errado, não é questão de ser midiático, é questão, não é da minha personalidade, da minha característica ficar interagindo muito com o torcedor, mas no meu íntimo eu tenho assim um sentimento muito grande de satisfação com o que eu vejo aqui, né, e de gratidão, né, desde quando eu cheguei na cidade, sempre fui muito bem recebido por todos, principalmente pela torcida do Ceará, e a gente conseguir encher o estádio como a gente conseguiu encher hoje novamente, de uma certa forma, é uma participação nossa de todo o trabalho que é desenvolvido dentro do clube, mas a gente tem assim uma parcela importante de contribuição nisso aí. Então, assim, o torcedor estando feliz, comemorando, eu também fico feliz.
E claro, né, esse respeito eu tenho certeza que ele existe, né, a recíproca é verdadeira, que eu também tenho respeito grande pela torcida do Ceará, e hoje, mais uma vez, foi demonstrado, né, esse respeito mútuo da torcida com a equipe, porque às vezes de repente a gente vai errar um momento ou outro, os atletas, mas a gente não vai deixar de lutar, de tentar fazer o melhor e representar bem o clube, o torcedor e o estado, né, a nível nacional. Boa noite, Marcelo Duarte, para o Portal Futebol Cearense. O Ceará mostrou força contra dois grandes times difíceis também. Eu queria saber se internamente vocês já estão pensando em coisas mais ambiciosas na tabela ou ainda é cedo? O campeonato é muito difícil, ele é muito ajustado, né? Você ganha, você fica entre os 10 primeiros, você perde, você aproxima ali da zona de baixo. Então, assim, a gente vai passo a passo, é sempre pensando no próximo jogo, tem sido assim. E a partir do momento que a gente conseguir, né, espero que o quanto antes a gente possa atingir o primeiro objetivo de pontos que a gente traçou, para a gente meio que garantir a permanência do clube, e depois a gente pode buscar algo a mais. Mas nesse momento é sempre o foco no próximo jogo, foco total no Palmeiras, jogo difícil, depois Red Bull, Bragantino e assim sucessivamente. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Vamos falar com você. Condé, é bom que a minha colega perguntou sobre isso, porque a minha pergunta parte desse ponto, né? O Ceará chega a 22 pontos. A próxima rodada é a 19ª, mas o Ceará tem uma rodada lá, a 11ª que ficou, né, contra o Fluminense. Então ele tem 2 jogos, tem 6 pontos e tem 22. A ideia é manutenção. Quando manutenção, a gente fala logo dos 45. A gente sabe que a maioria das vezes até menos pontos a equipe se mantém, mas já houve épocas em que precisou de mais para se manter, mas ele é uma base ali que todos os times utilizam, né? Vocês têm uma base que alvo é para que o Ceará termine o primeiro turno com a pontuação? Hoje ele tem 22, tem 6 a disputar. Ou não, ou o pensamento de terminar o turno é um pensamento mais técnico, mais de a forma como a equipe vai terminar, ou se existe esse alvo numérico para o fim desse turno? O alvo, com certeza, das equipes que sobem para a primeira divisão é garantir a permanência o quanto antes, né? Que normalmente, como você citou, é essa média de 45, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então você virar o turno está dentro da média. Agora é claro que a gente espera nesses 2 jogos dificílimos contra Palmeiras e Fluminense, a gente tentar pontuar, né? Como a gente conseguiu contra o Cruzeiro. Depois tem todo um retorno pela frente, onde são 19 rodadas, vamos fazer 10 jogos aqui no Castelão, e a gente espera conquistar o máximo de pontos possíveis para a gente terminar numa posição digna dentro da competição. Boa noite, Condé. Aqui, Exaú do Lance. O Ceará hoje chegou a 4 partidas sem vencer como mandante. Teve o clássico contra o Fortaleza, que o Ceará ganhou, mas o clube era visitante naquela partida. Como que vocês enxergam essa situação e o que fazer para mudar isso na partida contra o Red Bull Bragantino, que é a próxima em casa? Nós empatamos com o Flamengo, amigo. Líder da competição, né? Se a gente jogar do jeito que a gente jogou hoje aí, com certeza a possibilidade da gente ganhar mais jogos, como a gente já ganhou de Grêmio, Vasco, os clássicos, ela aumenta. Obrigado, professor. Muito boa noite a todos. Boa noite.